Jane Austen, depois de ter falado da Baía de Northanger, foi Persuasão. É um livro bem curto e gostoso de se ler, embora ele é dividido em 2 partes, né? Mas assim, é um livro muito gostoso de ler e bem cativante, que você entra dentro da história assim, voando. E esse foi o segundo livro da Jane Austen que eu li. Aqui a gente tem a história da Anne Elliot e do Frederick Wentworth, tá em inglês, que a Jane Austen era uma escritora inglesa, e meu inglês não é dos melhores. Mas aqui a gente tem, né, a Anne Elliot, que é filha do Sr. Walter Elliot, que é Elliot. E assim, era um homem muito vaidoso, né, um baronete muito arrogante, e que prezava muito, muito, muito pela beleza, pelos bens materiais e também pelo dinheiro. E a Anne Elliot, 8 anos atrás, aqui passando dentro da história, tinha se apaixonado pelo Frederick Wentworth. Mas o problema é que na época em que eles se apaixonaram, ele não tinha lá muitas coisas, assim, muitos bens materiais. A mãe dela havia falecido, né? Ela foi educada ali, tanto ela quanto as irmãs, por uma amiga da família. Isso pesa bastante. E ela era uma moça mais arrecatada, uma moça que falava menos e que se vê que não era tão próxima do pai, assim como a outra irmã que morava com o pai, né? E ela é aconselhada, né, por essa guardiã, essa amiga, a deixar o romance com o Sr. Wentworth, Frederick Wentworth, porque ele não tinha bens. E aí ela acaba ficando sozinha por anos e anos, e embora fosse das irmãs mais velhas, foram as irmãs mais novas que se casaram, né? E ela ficou ali. Aparece um primo dela também, querendo se casar com ela, interessado nos bens da família. O pai dela está falido porque fez muitas dívidas. E é um contexto bem caótico, né? Ela estudou fora, assim, era uma mulher assim, bem assim, prendada intelectualmente, né? Estudou, leitora também, como a maioria dos personagens da Jane Austen. E também pianista, né? Ela encantava muitas pessoas quando ela tocava piano. O piano era uma das paixões dela e era uma das coisas que mais deixavam ela confortável. Ela é uma personagem que, diferente de outros personagens da Jane Austen, é mais introspectiva, parece pensar um pouco mais antes de falar e não costuma dar sua opinião tão rapidamente assim. O que também não deixa de ser bonito e que também, acho que com a Jane Austen a gente percebe assim que, tipo, ser um pouco mais introspectiva ali, mais recatada, não significa que você não é uma mulher tão forte quanto aquelas que conseguem expor facilmente a sua opinião. Ou seja, ambas são fortes, ambas são queridas e ambas estão ali vivendo no seu ritmo. E aqui, né, mais uma vez a Jane Austen traz o ato de amar por amar aquele que você quer amar, sem antes pensar no que ele tem. E ali quando o Wentworth volta, ele volta já como capitão da marinha. Pra Anne, né, ele continua tão belo quanto quando eles se separaram. O Wentworth tenta se apaixonar por outra mulher, por outra pessoa, mas acaba descobrindo que seu verdadeiro amor, na verdade, é Anne Elliot. É um romance que ele se desenvolve assim, bem lentamente, como quanto era na época, né, na era georgiana, final do século XVIII para o século XX, né? Século XX não, século XIX. E assim, então era uma coisa um pouco mais lenta, mais tranquila, mais cheia das coisas da época, da cultura da época. A Anne, ela vai a bailes, a muitos e muitos bailes, assim como as outras mulheres da época, que eram filhas de uma, digamos, classe média, né, que eram uma parte das pessoas ali que elas prestavam serviço e ganhavam dinheiro ali com seu serviço, embora seu pai fosse um baronete, mas um baronete que fazia muitas dívidas. E ali, né, na busca por um amor, assim, o pai dela parece também não repreender muito, assim, é bem tranquilo. E é muito engraçado que o pai dela, né, em uma das passagens, fala o quanto que o capitão Wentworth era bonito, né, porque ele prezava muito a questão da beleza. E aí ele achava ele bonito. A Anne Elliot também achava ele bonito, assim como era loucamente apaixonada por ele. E eu lembro que no meio
meio da passagem ele escreve, né, uma carta muito bonita pra Anne, quando ela pensa que ele já não tem mais interesse por ela. E em decorrência das regras sociais da época, por vezes eles ficavam um pouco distantes, eles se encontravam meio ao acaso, e a Anne estava sempre querendo encontrar o Wentworth, mesmo que ao acaso, e aí acaba que entra esse primo dela no meio da história, que de forma bastante educada, ela conversa com ele e tal, o que uma pessoa bem educada faria. Só que ele acaba nutrindo interesses secundários por ela, não porque a ama, mas porque objetifica aquilo que ele pode herdar, né? Porque lembramos que as mulheres não tomavam posse, mas os seus esposos acabavam, né, por tomar posse ali de uma parte das heranças. E aí ele se sente interessado, até porque, né, ele era um Elliot, ele era um parente do Sr. Elliot, então assim, meio que ele poderia herdar o que ele quisesse. E ela acaba conseguindo se esquivar dele, né, embora tenha recebido conselhos de se casar com ele, mas quem ela ama é o Frederick, e então eles vão acabar, né, lutando ali pra ficar juntos. E ela acaba, né, indo contra os conselhos da sua guardiã, né, indo contra o que lhe foi dito pra fazer. E aí só você lendo pra saber se deu certo ou não, mas é um livro que te deixa muito, muito tenso. E aí eu queria ler porque eu queria saber o final, porque havia a chance de ter 2 finais no meio da história. E eu tava com muito medo de que acontecesse um outro final, mas que não aconteceu, né, por sorte. E assim, é uma história muito bonita, muito interessante, que te deixa realmente tenso. É como se você estivesse torcendo para que uma daquelas pessoas consiga vencer aquela guerra do amorzinho, do amar. E aí você acaba torcendo muito ali pelos casais da história, né? E você fica em busca daquilo que é melhor pros dois. E é uma história muito fofa que vale a pena muito você conferir. Se é a sua primeira vez com a Jane Austen, né? Você pode começar ali por A Abadia de Northanger, ou também por Persuasão, que é um livro bem cativante, né? Acho que também, eu não sou contra você assistir o filme antes de ver o livro, né? Existem os filmes, as adaptações aí. Então você pode ver as adaptações cinematográficas que existem e depois ir lendo o livro e acompanhando também. Eu acho muito legal e muito interessante, embora até hoje só tenha assistido a Abadia de Northanger depois que eu li o livro, mas foi muito interessante, né, voltar a folhear o livro e fazer algumas comparações, ver algumas coisas que talvez tivessem ficado um pouco compreendidas, né, porque pelo menos pra minha idade, assim, é um livro que ainda requer um pouco mais de vocabulário, é uma linguagem um pouco mais complexa. E, assim, mas é um livro muito gostoso de ler, é um romance são romances, né, da Jane Austen muito acalentadores, e romances que podem ser lidos, assim, em idades um pouco menores, assim, acho que um romance ideal para uma pessoa seria a partir dos 14, 15. E não tem lá coisas esquisitas no meio da história, então você pode ler de forma confortável, assim, bem tranquilo. E acho que é um tipo de romance também para quem quer começar a ler romances, né? Porque eu, por exemplo, não tenho muita afinidade em ler romances, mas eu sou mais acostumada tipo, a ler livros acadêmicos ou ficção científica, fantasias. E o romance nunca fez muito assim parte do meu cardápio literário. E assim, com a Jane Austen, né, e outros escritores mais tranquilos, isso tem entrado cada vez mais na minha vida. Então, assim, eu venho gostando de ler os romances e ter curiosidade sobre os sentimentos das pessoas. E assim, acho que Jane Austen é um bom caminho para começar, né, esses aspectos